Quem sofre com apertamento dos dentes, né, bruxismo, ranger dos dentes, tensão nessa região orofacial, né, que são disfunções na nossa articulação temporomandibular, sabe que os problemas não ficam restritos a essa articulação. Eles causam uma cadeia de lesões e você vai tendo consequências dos problemas dessa tensão na região da TM. E hoje eu quero ensinar para vocês algumas técnicas de profundo relaxamento para essa articulação, para te ajudar a começar a ter um alívio desse problema e assim, né, ter uma qualidade de vida melhor no global, não somente nessa articulação temporomandibular. Meu nome é Núbia Oliveira, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, também trabalho com práticas somáticas, pilates e reeducação postural. Hoje eu quero te ajudar a aliviar essas tensões na ATM, mas antes disso eu preciso explicar qual que é o posicionamento correto da nossa ATM, o posicionamento da língua e qual a importância dessa articulação, que é uma articulação chave do nosso organismo, para que ele se mantenha bem. As disfunções da ATM geralmente começam muito cedo na nossa vida, geralmente enquanto somos crianças ainda, e podem piorar durante a puberdade. E se não tratada, que infelizmente é o que acontece na maioria das vezes, isso vai se prolongando durante uma vida, né, da pessoa. E lá quando ela está com seus 20 e poucos anos, 30 anos, vários problemas decorrentes dessa alteração da ATM começam a aparecer. E quando a gente começa a fazer uma investigação mais profunda, mais detalhada da queixa daquela pessoa, a gente vai ver que o problema começou há muitos anos atrás e geralmente começou lá na ATM, que também é um conjunto de fatores que provocam problemas na ATM. Mas só para dar um exemplo, alterações posturais são muito comuns acontecerem por disfunções na ATM. Às vezes a pessoa tem uma mordida errada, ela mastiga de um lado só, e isso vai causando uma série de compensações no corpo, que a longo prazo vai decorrer em alterações posturais importantes e, portanto, um monte de problemas de compressão, de tração no corpo, que aí vai gerando desgaste, pode gerar uma tendinite, pode gerar rigidez, pode chegar, gente, problema lá no pé, para vocês terem ideia do quanto que a ATM pode influenciar nas outras partes do nosso organismo. E vice-versa. Às vezes também a pessoa pode ter uma alteração importante, por exemplo, aqui no quadril ou na pisada também, e isso ir gerando compensações ascendentes e que vão chegar lá na TM, tá? Então tem que investigar bastante para conseguir identificar a causa. Sobre a ATM ainda, é importante a gente dizer, muito importante, que são 3 fatores muito comumente que andam juntos, que provocam essas alterações na nossa TM. Um problema é o fator músculo-esquelético, como eu tô falando, né? Às vezes alterações posturais, uma série de tensões e compensações ao longo de uma vida que podem provocar problemas na TM. Então, geralmente isso se desenvolve um pouco na pessoa quando está um pouco mais velha. Problemas odontológicos, né, em relação aqui posicionamento mesmo da arcada dentária, da mandíbula, do maxilar, e extremamente importante são os problemas emocionais, né, estresse, ansiedade, e que por isso esses são os principais, começam muito cedo, né, às vezes, por exemplo, uma criança que é uma criança mais agitada, mais estressada, ela começa já a tensionar essa região e vai juntando com outros fatores e vai provocando esse problema na articulação temporomandibular.
Para fazer um tratamento sério, profundo da TM, é preciso, antes de tudo, investigar as causas. Mas, como eu disse, é muito comum que essas três causas, odontológica, emocional e musculoesquelética, andem juntas. No mínimo, duas causas geralmente estão presentes. Então, é preciso atacar essas áreas que estão provocando esses problemas na TM, tá? Para a gente fazer o exercício de hoje, que eu quero propor, que são atividades, vou ensinar 3 formas de relaxar e ensinar a sua TM ficar bem posicionada. Para fazer esse exercício, que é de um profundo relaxamento, é muito gostoso, a maioria das pessoas vai sentir um alívio instantâneo nessa região, de dores nessa região. Quem sente dor de cabeça também vai sentir um alívio muito bom. E com a prática regular, isso já vai ajudar bastante na questão musculoesquelética, tá? Então vamos lá. Para fazer o exercício de hoje, eu preciso primeiro ensinar, mostrar para vocês qual é o posicionamento correto da nossa língua dentro da boca, que isso é muito importante e as pessoas geralmente não sabem e estão acostumadas a ficarem o tempo todo numa posição, no geral aqui, né, que a gente está falando sobre tensão, que é apertando os dentes. Então a pessoa fica o tempo todo com essa musculatura hiperativada e não percebe. Durante a noite é muito comum que a pessoa aperte, ela acorde com dor no dia seguinte, dor orofacial, mas é muito comum também que durante o dia a pessoa fique apertando os dentes e nem perceba, tá? Só que aí, na tentativa de aliviar esse problema, né, que a pessoa já fica sabendo que não deve ficar apertando os dentes, ela começa a tentar manter a boca aberta. E isso também não é legal. Sabe aquela pessoa que deixa a boca solta demais e começa a formar até aquela papada aqui? Pois é, isso também não é um posicionamento correto da nossa mandíbula, da nossa língua. A gente tem que entender direitinho como que isso tem que ocorrer. Precisa existir uma pressão dentro da boca de forma correta para que a língua fique bem posicionada sem causar nenhuma tensão. Posicionamento da língua, então. Ela deve ficar encostada no céu da boca, sem encostar a ponta da língua nos dentes. Então, a ponta da língua, ela fica atrás dos dentes de cima, mas não ficam encostados nele. E o restante da língua vai se aplainar no céu da boca. E aí a gente deve fechar a boca, encostar os lábios, mas sem encostar os dentes, ou no mínimo só ter um encosto muito leve, sem apertar, tá bom? Então tente fazer aí, você vai aplainar toda a sua língua no céu da boca, vai fechar a sua boca, encostando os seus lábios, sem encostar os seus dentes. Naturalmente vai se criar uma pressão dentro da sua boca. É uma pressão normal que deve ocorrer. Essa musculatura, toda essa musculatura aqui, ela tem que estar preparada, e para isso existem exercícios, algumas atividades, para fortalecer essa região, para a gente conseguir manter essa posição da língua no céu da boca, sem precisar ficar fazendo esforço para isso, né? Porque tem que ser uma coisa natural. Mas você, pelo menos já sabendo qual é o posicionamento da língua, na hora de você se corrigir, você não vai simplesmente deixar a boca cair, né? A boca aberta, porque isso também não é legal. Coloquei aqui esse puff na minha frente porque eu vou mostrar os exercícios com o braço apoiado. Mas você também pode fazer com o braço no alto, tá? Não tem problema, mas desde que você tenha consciência de que não deve ficar com essa região aqui do ombro tensa. E a maioria das pessoas que tem problemas na ATM tem essa região tensa. Então é mais confortável, mais seguro, talvez que você faça realmente com o braço apoiado, tá? Coloquei um puff, mas pode ser apoiado numa mesa, tá? Do jeito que você preferir. Você pode estar sentado numa cadeira com o braço apoiado numa mesa também. É interessante, gente, perceber como que o nosso organismo
em pontos muito chaves assim do nosso corpo, eles precisam ter uma pressão ideal. Não sei aqui, né, às vezes vocês já ouviram falar que o nosso diafragma pélvico, nosso assoalho pélvico, ele precisa ter uma tensão correta, que não pode ser forte demais, mas não pode ser frouxo demais, para a nossa continência, para segurar os nossos órgãos pélvicos. O nosso diafragma respiratório, ele também ajuda a controlar as pressões dentro do abdômen e do tórax. E aqui a gente tem o nosso diafragma também, que é dessa articulação da ATM, aqui do pescoço, da nossa cervical, tá? Da boca. Por isso que precisa existir uma tensão correta nessa musculatura, que não pode ser forte demais, mas que também não pode ser frouxo demais, para que exista uma pressão correta dentro da boca. Posicionamento da língua, como eu falei, né? Aplainado lá no céu da boca, a língua, encostei, fecho a boca, sem cerrar os dentes, sem apertar. Os dentes não ficam encostando ou só se tocam, sem apertar nada, tá? Para os 3 exercícios que eu vou mostrar, a língua deve estar posicionada desta forma. Inclusive, é uma forma da gente treinar essa musculatura aqui e começar a desenvolver uma boa pressão intraoral. Beleza? Então, primeiro exercício. A gente vai posicionar essa parte aqui do nosso indicador, a falange do meio dele, que a gente vai deixar assim, ó, dobrada, tá? E nós vamos encostar essa parte entre os 2 dentes aqui de baixo, tá? Dessa forma assim. E a gente vai encostar a ponta do polegar entre os 2 dentes de cima. E vamos dar uma leve pressionada com os 2, né? Tanto com o dedo de baixo nos dentes de baixo e o polegar nos dentes de cima. E enquanto isso, nós devemos manter a nossa língua na posição que eu demonstrei, que eu falei, e a gente vai provocando uma pequena abertura da boca, sem deixar que a língua se solte. E nem também tem que ficar pressionando, ela vai simplesmente ficar encostando, tá? Pratique a respiração mais profunda, mais lenta, enquanto você pressiona os seus dedos nessa região. Então, deixa eu mostrar aqui o exercício e eu vou pedir para que vocês façam e dê um tempo, não é de uma hora para outra que a gente entra no modo relaxamento, não. Então, você tem que pressionar, vai sentindo o seu corpo e vai deixando que ele se relaxe. Lembra, língua posicionada no céu da boca, não deixa que ela caia e não deixe também ela ficar apertando. E você vai pressionando levemente os dedos nos seus dentes. Então, vou posicionar assim, aqui e aqui. Aos poucos, você vai abrindo um pouquinho, o movimento é bem curtinho, afastando os dedos um do outro, e isso vai provocando uma descompressão nessa região aqui da nossa articulação temporomandibular, tá? Então fique pelo menos 1 minuto nessa posição, com o braço apoiado, com o ombro relaxado, fazendo uma respiração fluida e deixe que o relaxamento vai acontecer, tá? Se dê esse tempo. A segunda técnica de relaxamento, a gente vai pegar abaixo do ramo aqui da mandíbula, desse osso, tá? Então vocês vão aqui contornar o rosto de vocês na parte de baixo e vão perceber que tem uma parte dura, que é a mandíbula. E aí vocês vão escorregar seus dedos para baixo e para dentro e vão encontrar uma parte que é mole, de tecido mole, que são os músculos, que é onde a gente vai atacar agora, vamos relaxar. Então vocês vão colocar seus 3 dedos aqui, o indicador médio e o anelar, nessa parte muscular. Deixo aqui apoiado. Inclino meu pescoço para um lado,
pro mesmo lado da mão, deixo o peso da cabeça cair sobre os meus dedos, lembra do posicionamento da língua, tá? Daquele jeito que eu falei. E aí a gente vai fazer movimentos com a cabeça para frente e para trás, e depois para um lado e para o outro, soltando o peso da cabeça, tá? Então eu vou lá, posiciono a língua, posiciono meus lábios e simplesmente deixo acontecer o relaxamento da musculatura sobre os meus dedos. Então, aqui. Gente, é muito gostoso, é muito relaxante. Fecha os olhos, respira profundamente e vai sentindo o seu corpo relaxar nas suas mãos. É muito prazeroso mesmo, tá? E a próxima técnica de relaxamento que eu quero mostrar aqui é a hora que eu vou ficar descabelada. A gente vai enfiar a ponta dos dedos por dentro aqui do cabelo. Quem tem cabelo grande, melhor ainda, que vai conseguir usar o cabelo de alavanca para poder movimentar o couro cabeludo. Esse exercício vai ajudar a relaxar o músculo temporal e o músculo aqui da testa, tá? Então toda essa região aqui vai se soltar, o que também vai provocar um relaxamento na ATM. A gente enfia a mão aqui no cabelo, ó, e mexe o couro cabeludo. Boca com os lábios encostados e a língua no céu da boca. E a gente pode fazer com as duas mãos se preferir. Então aqui eu posso enfiar as duas mãos, segurar firme. Posso fazer um movimento para um lado, para o outro, ou para frente e para trás. Tá? Se você não tiver cabelo grande, você consegue mexer o seu couro cabeludo só com a ponta dos dedos. Também ajuda a relaxar bastante, tá? O cabelo ajuda a dar uma alavanca um pouco maior, você consegue movimentar mais o couro cabeludo. Mas dá para movimentar pressionando a ponta dos dedos no couro cabeludo e fazendo essa movimentação. E aos poucos você vai relaxando essa musculatura. Também é muito gostoso, é muito relaxante. Você vai ver a diferença que isso faz se você praticar isso com constância. Então é isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu espero que vocês gostem dessas técnicas de relaxamento. Tem que fazer, né, gente? Só ver o vídeo não adianta. Faça, me conta aqui nos comentários o que você achou, encaminha para amigos que vocês acham que está merecendo um relaxamento, que às vezes tem muita queixa de dor de cabeça, queixas posturais, queixas de rigidezes, encaminha para esse amigo que também vai ajudar, né? Compartilha também esse vídeo, se inscreva no canal, que também é importante, fique por dentro de orientações como essa, orientações para a sua saúde, para o seu bem-estar, de uma forma muito mais natural, tá? Agora eu vou fazer um relaxamento aqui no meu gatinho, que o Jamie já tá ansioso, que ele tá vendo esse tanto de relaxamento que eu tô fazendo aqui em mim mesma, e ele tá querendo, acho que chegou a vez dele, né? Então é isso, espero que vocês gostem e até mais. Um beijo.